Não vou ler os horas. Até que afinal, disse Manuel, assentando-se descansadamente. O Tolito Quaestio. E o cônego sorveu uma colherada de sopa. Fez-se silêncio por um instante. Só se ouvia o arrastar das colheres no fundo do prato e os assovios dos que chuchurreavam o macarrão. O cordeiro cercava Amância e Maria Bárbara de cuidados, cuja delicadeza procurava acentuar a força de diminutivos. Uma coxinha de galinha, senhora Dona Amancinha. É um perfeito cavalheiro, segredava esta a outra velha. Compare-o só com a peste do Cazuza. Não, que os rapazes de lá são mais aqueles, está provado. Tem outro acento que não tem os de cá. O senhor Serra passa-me o pires das azeitonas? É bondade. Quer mais pirão, dona Lindoca? Muito obrigada, assim, chega, um tiquinho só. Gentes, você come essa pimenta toda, dona Etelvina? Basta. Oh, não quero afogar-me em caldo. Tenha o obséquio de encolher as asas, meu amigo. Não enchas a boca desse modo, dizia em segredo a velha Sarmento a uma das sobrinhas. Era o que tinha o espigão, comia como um danado, mas ninguém dava por isso. Olha que você me suja de gordura, seu Cazuza, que diabo de homem. Então, quem mexe esta salada? A salada, sentenciou judiciosamente o Freitas com um sorriso, deve ser mexida por um doido. Então tome conta, seu Cazuza. Quanto quer o menino pela graça, se tivesse um vintém aqui, dava-lhe o seu poeta. Isto era entre o Cazuza e o Faísca. Doutor, não me deixe apagar a lanterna, recomendava Manuel a Raimundo. Uma fatia de porco, dona Maria Bárbara. Deite menos, minha vida, assinzinho. Dona Etelvina, a senhora está magra de não comer. Ai! Ai! Suspirou ela, fitando o talher cruzado sobre o prato. Não queres arroz, ó Sebastião? Que, que bosta é essa daqui, cara? O que que eu tô lendo, mano? O que que eu tô lendo? O que que eu tô lendo? O que que é isso daqui? Que porcaria de livro é esse? Não! Voa farinha d'água. Um brinde! Gritou Cazuza, levantando-se e suspendendo o copo à altura da cabeça. Ao belo madamismo maranhense que hoje nos honra. Hop, 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 bangue. Aproveito a ocasião, meus senhores, para agradecer o obséquio que me fazem e a minha sogra comparecendo a esta nossa velha festa da família. Era Manuel que falava. Seguiu-se um inferno de vivas e urras que se prolongaram em medonha berraria. Os caixeiros do autor do brinde, já um pouco eletrizados pelo vinho, gritaram familiarmente: Viva o Manuel! Houve uma voz indiscreta que gritou Manuel Pescada, mas restabeleceu-se a ordem e só se ouvia, além do rumor dos talheres e dos queixos, a voz avinhada do cordeiro que gritava para sua vizinha da direita com uma solicitude exagerada. Beba! Beba, dona Mancinha. Ataque-lhe por baixo, que é o que se leva desta vida. E batia-lhe no ombro, revirando os olhos em que o álcool pusera faíscas. Credo, o senhor quer me embebedar?
E como o cordeiro insistisse em servi-la de Lisboa, Amância retirou o copo e o vinho derramou-se-lhe no prato. Pela mesa e sobre as pernas. Uia, fez ela, arredando súbito a cadeira e gritou. Que selvageria, Virgem Santíssima! Farinha seca, dona Amância, farinha seca, receitavam de todos os lados. O cordeiro, já pronto, tomou a cuia da farinha e despejou-a em cheio sobre a pobre velha, que entrou a tossir, muito sufocada. Foi um gargalhadão geral e prolongado. Cruzes, valha-me Deus com os diabos, berrou Amância, quando pôde falar e a sacudir-se toda, muito enfarinhada. Arre, aqui mesmo não me sento mais. Vem cá pro meu lado, perdição, dizia Casusa, convidando Amância entre o riso da mesa inteira. Se a farinha é o antídoto, cure-se agora com este, aconselhou Raimundo por pilhéria. Até você, esbravejou Amância, cega de raiva. Ora, mire-se, quer um espelho? Preferia uma escova, minha senhora, para limpar-lhe a roupa. As gargalhadas repetiam-se já sem intervalo, contagiosamente, sem precisar de mais nada para as provocar. Vinho derramado, sinal de alegria, decidiu Freitas, preocupado a esbrugar uma canela de frango sem querer lambuzar os bigodes. Serviu-se a sobremesa e reformou-se a bebida. Veio Porto em cálices. Uma saúde, exigiu o cordeiro, mal podendo ter-se nas pernas. Criou-se logo silêncio, em que se destacavam estas frases. Mal, temos carraspana, cabeça fraca de rapaz. Esse bruto a teima em beber, forte birra. Diabo do homem não pode ir a parte alguma. Vai já tudo isto raso, psiu. Meus senhores e minhas senhoras de ambos os sexos, eu vou beber a saúde do melhor, sim, do melhor, por que não? Do melhor patrão que todos nós temos tido, aquele que está me olhando, o Manuel Pescada. Houve um sussurro de repreensão. Ou da Silva, emendou o orador, é um homem sem aquelas, é um mel para um serviço, quer dizer, quando a gente precisa dele, pode falar que é o mesmo, mas... O sussurro aumentou. Cale-se! Dizia baixo Vila Rica, a puxar o paletó do cordeiro. Cale-se com os diabos! Você está servindo de bobo. Mas, berrou o espingardeiro, sem fazer caso das advertências do colega, o que não posso admitir é a porção de picárdias e desaforos que ele me está a fazer constantemente. O sussurro transformou-se em um coro de protestos que apagava os berros do orador. As moças atiravam-lhe bolas de miolo de pão. Manuelzinho, muito velho, possuía-se de uma hilaridade excepcional. Vila Rica puxava com ambas as mãos o paletó do cordeiro. Solte-me, roncou este, solte-me. Com todos os diabos, ou vou-lhe aos queixos. Meta-se lá com a sua vida e deixe-me. Quero desabafar, sebo. Não me calo, entende? Não me calo porque não quero. Não me calo, sim. Continuou em tom de discurso. Não admito os seus desaforos. Ainda outro dia, viva o Manuel! Gritou um. Viva! Respondia o coro. Seu Manuel, a sua, hap, hap, urra! O que eu tô lendo? Meu Deus, que bosta de livro! Esse livro aqui é muito ruim, cara.
Nunca vi um livro ruim que nem esse. Eu acho que é o pior livro que eu já li na minha vida. Que decepção, cara. O que que significa tudo isso? Bangue, bangue, gritou o cordeiro e quebrou o copo na mesa. É de quebrar. Só se fosse a tua cabeça, grandíssimo borracho. Resmungou o Serra, muito maçado. Atenção, atenção, meus senhores. Era a voz do Faísca, acompanhada de palmas. Atenção! E tirou da algibeira uma folha de papel. Fez-se algum silêncio, e o Faísca, depois de puxar os punhos, começou a falar com uma voz aflautada, cheia de afetações, e com a minuciosa mímica dos míopes, a cabecinha inquieta, muito arrebitada, os olhos esticados procurando alcançar o vidro das lunetas, a boca aberta e as ventas distendidas. Meus senhores, em tal dia, eu não podia deixar de fazer uma poesia. É verso, declarou Bibina, a bater palmas, contente. Eu creio também que sim, é uma poesia em verso. E por isso... continuou Faísca, calcando a luneta que o suor fazia escorregar, recorrendo às musas, ouso erguer a minha débil voz para oferecer como penhor de estima e consideração ao senhor Manuel, digno negociante matriculado da nossa praça, este modesto soneto que, se não prima sim, se não prima, primasse, gritou o cordeiro. Faísca, todo atrapalhado, procurava uma palavra. Venham os versos, venha a poesia, reclamavam. Filho da antiga terra de Camões, principiou o Faísca a recitar trêmulo. Filho da antiga terra de Camões, repetiu o cordeiro, arremedando-lhe a voz. Homem, você não se calará? Repreendeu Manuel. O recitador prosseguiu. Filho da antiga terra de Camões, e nosso irmão de Leite e companhia. Leite e companhia, considerou Serra na sua seriedade, meditando. Não, me é estranha a firma. Espere, será com o José e Cia do Piauí? Faísca continuou muito enfiado. Enfiado onde? Eu quero vos saudar no augusto dia. Augusto dia? Em que só juntos estão amigos bons. Bravo, bravo, mais um, mais. Olha, gentes, rimou. Psio, psio. Diga outro, seu Rossi. Diga outro verso. Diga um de transporte, lembrou Eteuvi. Mano, esse livro inteiro é um shitpost, não tem como. Que isso, esse livro inteiro aqui é uma grande piada. Ou será a tradução, né? Porque tá muito engraçado isso daqui, cara. Lembrou Etelvina com um suspiro. Silêncio! Mas o poeta não pôde continuar porque, em um movimento de atrapalhação, caíra-lhe o pincinês dentro de uma compoteira de doce de calda. Um brinde, pediu Cazuza. Um brinde. Silêncio! Espere! Ordem! Nec de mimes. E depois destas palavras, ouviu-se a voz de Maria Bárbara, dizendo a Dona Maria do Carmo. Minha vida, coma uma anaquinha de melão. Passou-lhe o prato.
Ai, filha, não sei se poderei entrar nele, ixi. Considerou lamentosa a viúva do espigão, lembrando-se do protesto que fizera contra os pepinos e a sua competente família, senhor doutor. Inquiriu ela. Inquiriu ela de Raimundo. O melão será da família dos pepinos. Ah, sim, minha senhora, pertencem ambos a dos cucurbitáceos. Como? Perguntou a velha com a boca cheia de arroz doce. Quer dizer, explicou logo Freitas, radiante por pilhar uma ocasião de expor os seus conhecimentos, quer dizer que é um fruto cucurbitáceo da importante família dos dicotiledônios, seguindo Josiel, ou das calicífloras, segundo De Candolle. Fiquei na mesma com a tal família dos califorchons. Que família, que família! O que foi que fez ela? Algum escândalo, aposto? Fariscou Amância, passando assanhada já, a sentir o cheiro de uma intriga. Quando eu digo, não há em quem enfiar hoje em dia, mas quem são esses danados? Qual é a família? É a dos cucurbitáceos? Ah, são estrangeiros, já sei, já sei. É uma família de bifes que está morando no Hotel da Boa Vista. É certo, agora me lembro que ainda estou. Estou tardia. Bom, eu sei que ela quis dizer estordia, que eu não sei o que significa exatamente, mas eu acho que é outro dia. Uma sujeita ruiva. Deve ser mulher ou filha do tal. Como se chama mesmo? Quem, dona Amância? A senhora está fazendo uma embrulhada da nossa morte. O tal em inglês? Que inglês? Ninguém aqui falou ingleses, nem franceses. E Maria do Carmo passou a explicar à amiga que se tratava de pepinos e melões. Pepinos e melões. Eu vou morrer. Cazuza continuava a discutir. A discursar num brinde feito ao Serra, a uma de cujas filhas pretendia. Já lhe tinha chamado gênio e agora comparava-o a um lírio pendido na estrada. O bom homem escutava-o sorrindo, sem compreender, enquanto Raimundo, com a cabeça quase dentro do prato, suportava o Freitas, suspirando pelo fim do jantar para fugir-lhe. O maçante elogiava a sua própria memória com a vaidade do costume. O senhor ainda não viu nada, segredava ele ao outro. Sei discursos inteiros, longos, que ouvi há 10 anos. Sei de cor, meu caro doutor, extensas poesias que apenas li 2 vezes. Não acha extraordinário? Decerto. E o desalmado, como prova, entrou a recitar a judia de Tomás Ribeiro, que tinha nesse tempo no Maranhão um cheiro ativo de novidade. Corria branda a noite. O tejo era sereno. Mais alto, reclamou da mesa pequena. O cordeiro com um grito. Não chega até cá. Ah, peraí, entendi. Mais alto, reclamou da mesa pequena. O cordeiro com um grito. Não chega até cá. Queremos ouvir o recitativo. E como Raimundo conseguisse fazer calar o Freitas,
aquele levantou-se arrebatadamente e pôs-se a estropiar uma chula. Carolina, que horas são estas? 9 horas no bronze da torre. Cante antes o não quero que ninguém me prenda, aconselhou Eufrasinha com uma risada. Gentes! É a Velma aqui, ó. Gentes! Disseram outras moças, admiradas. Não, não, essas palavras de efeito que o livro usa é muito desnecessário, cara. É uma nota a menos cada vez que eu vejo. Uma nota a menos, não, um ponto a menos cada vez que eu vejo essas porcarias aqui. O gentes, o ora e outros mais. Eu vou falando conforme vai aparecendo. Disseram outras moças, admiradas do desembaraço da viúva. Cordeiro. Ah, Cordeiro é o nome de uma pessoa, né? Cordeiro obedeceu e trepando na cadeira. Nossa, na cadeira, Cordeiro. Você não tem cama, não, hein? Tomou uma garrafa pelo gargalo, ergueu-a e berrou o que então representava na província o hino dos borrachos. Eu não quero que ninguém te prenda, ai rei, debaixo do meu pifão. Quando fores de noite à rua, ai rei, leva cheio o garrafão. Seu soldado não me prenda, não me leve pro quartel. Eu não vim fazer barulho, vim buscar minha mulher, ai rei, debaixo do meu pifão. Quando fores de noite à rua, ai rei, leva cheio o garrafão. A pouco e pouco iam todos, menos o Dias, acompanhando em coro o terrível ai rei. Ai rei, ya rei, ya ho, ya ye. E batendo até algumas senhoras com a faca nos pratos. Daí a nada era uma algazarra em que ninguém já se entendia. Igual eu não entendo esse livro. A confusão tornou-se afinal completa. Faziam-se brindes de braço entrançado, bebia-se de copos trocados, misturavam-se vinhos, soltavam-se gargalhadas estrepitosas, cruzavam-se projéteis de miolo de pão, quebravam-se copos, e dentro de todo esse tumulto destacava-se a voz rouca do Cazuza, que insistia no seu brinde ao Serra, a quem agora chamava berrando, poeta, poeta do comércio, colosso de negócios. As senhoras tinham-se já levantado dos lugares e palitavam os dentes encostadas às competentes cadeiras, meio entorpecidas na repressão do estômago. A noite fechava-se. Maria Bárbara afastara-se para dar providências sobre a luz. Ouvia-se uma voz a discutir gramática com Faísca. Cordeiro, que se calara afinal caíra em prostração. Enterreado na cadeira e com as pernas estendidas em cima da que Amância deixara vazia. Entretanto, o Freitas, sempre teso, sem alteração alguma na sua roupa de brim engomado, pediu vênia para erguer um modesto brinde. Limpou a superfície dos lábios com o guardanapo dobrado, que pousou depois vagarosamente sobre a mesa. Passou a enorme unha do seu dedo mínimo no desfibrado bigode e, fitando uma compoteira de doce de pácovas erguida à mão direita, na atitude de quem mostra uma pitada, declamou com ênfase. Meus ilustres senhores e respeitabilíssimas senhoras. Houve uma pausa. Não poderíamos, pela ventura, terminar satisfatoriamente esta tão pequena quão antiga e tradicional festa de família, sem brindarmos uma pessoa respeitável e digna de toda a consideração e respeito.
Por isso, eu, senhores, o mais insignificante, mais insuficiente de todos nós, não apoiado, não apoiado, apoiado, dizia o cordeiro com os olhos vidrados. Sim, eu, cuja voz não foi bafejada pelo dom sagrado da eloquência. Eu, que não possuo a palavra divina dos Cíceros, dos Demóstenes, dos Mirabel, dos José Estevão, etc, etc. Eu, meus senhores, vou brindar a quem? E desenrolou um repertório interminável de fórmulas misteriosas apropriadas à situação, exclamando no fim, cheio de síbilos: inútil é dizer o nome. Todos perguntavam entre si com quem seria o brinde. Houve teimas, fizeram-se apostas. Mais do que inútil é dizer o nome, prosseguiu o discursador, saboreando o efeito da sua impenetrável alusão. Mais do que inútil é dizer o nome. Portanto, já sabeis de sobra que falo com referência à excelentíssima senhora Dona Maria Bárbara Mendonça de Melo. Fez-se uma balbúrdia de exclamações. Dona Maria Bárbara, gritavam muitas vozes. E todos se voltavam para o interior da casa. Minha sogra, Dona Babu, Dona Maria Bárbara. Ela apareceu afinal trazendo na mão um candeeiro aceso. Cá estou. E toda desfeita em risos, pôs o candeeiro sobre a mesa e bebeu do primeiro copo que lhe levaram à boca. Seguiu-se um formidável hip hip, urra! E a música atacou o hino brasileiro. Como assim a música atacou? Que isso? O nosso hino, disse misteriosamente o Freitas a Raimundo, tocando-lhe no ombro. Um dos mais lindos que conheço. Ah, shit, here we go again. Com os diabos, resmungou Dias, empalidecendo e levou as mãos à cabeça. Que é? Voltavam-se todos para ele. Nada, disfarçou, sem despregar mais os lábios. É que só agora, à vista da luz, se lembrava de não haver apagado a vela do quarto de Maria Bárbara. Serviu-se o café. Vieram os licores recoils, o conhaque e a cana-capim. O dia sentia-se cada vez mais preocupado. Ora que ferro! Esquecer-se de soprar aquela maldita vela. Que diabo! Podia haver um incêndio e lá ir tudo pelos ares. Sebastião Campos desapareceu com o Cazuza, levando a sua cesta de fogos, e todos os outros, mais ou menos excitados pelas libações, aproximaram-se das anteparas da varanda. Cerrara-se completamente a noite. Viam-se já os pirilampos da quinta palpitando na sombra. Punha-se nova mesa para os músicos que continuavam a tocar. O cordeiro sapateava um fadinho ao som do hino nacional, mal podendo ter-se nas pernas. O Serra, boleando o seu respeitável ventre, foi desafiado pela gorda lindoca e dançaram ambos. O Serra puxou Manuel e, com o exemplo do patrão, atiraram-se também o Vila Rica e Manuelzinho, sem mais contemplações, com a rigorosa pragmática comercial. O Faísca, que era fraco da cabeça e do estômago, dava para chorar espetaculosamente. Ele dava para chorar? Ixi, Faísca. Lamentando-se com ânsias e suores frios, dizia sentir um desgosto tremendo da vida, uma inabalável resolução de suicidar-se e uma vontade estúpida de vomitar.
Adeus, YouTube. Então, um busca-pé descrevendo no ar incendiados caracóis de grossas faíscas, foi cravar-se no rebordo da varanda, bem junto ao lugar em que estava a Amância. Eu quero fazer um teste porque o YouTube está citando pessoas no vídeo. Então eu vou falar Fábio Júnior. Fábio Júnior. Tinha o Fábio Júnior, que era um cantor brasileiro. Fábio Júnior. Vê aí se ficou Fábio Júnior aqui na descrição do vídeo. Valeu. Bem junto ao lugar em que estava a Amância. Credo! Fez-se um espalhafato. A velha pulou. A velha pulou para trás, tossindo, sufocada, e o cordeiro afiançava que, indo ela tomar fôlego, engolira um busca-pé aceso. Ana Rosa, com um susto, correu até o lado oposto da varanda, onde não chegava a claridade, e caiu trêmula nos braços de Raimundo, que, contra os seus hábitos de rapaz sério, ferrou-lhe 2 beijos mestres. O que são beijos mestres? O que é esse livro? Qual que é o sentido da existência desse livro? Os busca-pés repetiam-se lá fora sem interrupção. Acenderam-se afinal os candeeiros e iluminou-se a velas de cera ao fundo do lado esquerdo da varanda o vistoso altar, onde São João Batista, no meio de uma fulgência de luzes e flores de papel dourado, resplandeceu com seu cordeirinho nos braços e segurando um cajado de prata. Ficou tudo claro e alegre. Os músicos foram para a mesa e Manuel distribuiu fogos por todos os convidados. As moças queimavam pistolas, os homens carretilhas, foguetes e bombas. Levantou-se defronte da casa uma grande fogueira de barricas alcatroadas, depois outras, e a varanda com seus estampidos afogueada pelo clarão vermelho, cuspindo balas brilhantes e multicores, parecia um baluarte em guerra. Dias, alheio a tudo isso, passeava de um para outro lado, embebido na sua preocupação. Aquelas pistolas brancas e compridas ainda mais o irritavam, porque pareciam velas de cera. Depois de jantar, a banda de música retirou-se tocando uma coisa alegre. Seu Freitas, dizia Bibina, me acenda esta rodinha. Eita. Ui! Gritava ao mesmo tempo a Eufrasinha, procurando queimar uma pistola. Tenho medo disto que me pelo. Pegue com o lenço, aconselhava a tia Sarmento. Seu moço, me escorve isto, por seu favor. Sebastião e Cazuza continuavam lá, embaixo às voltas com os busca-pés que se cruzavam no ar freneticamente. Raimundo, ao lado de Ana Rosa, acendia no seu charuto os fogos que ela tocava e falava-lhe baixinho em casamento. Na primeira ocasião falo a teu pai. E por que não falas amanhã? Mamãe foi pedida justamente num dia de São João. Pois bem, amanhã. Não me enganas? Não. E tu, dize, tu me estimas deveras? Olha que o casamento é coisa muito séria. Eu adoro-te, meu amor. Está aí o padre, gritou Sebastião, lá de baixo. Chegou o padre, repetiram muitas vozes. Frei Lamparinas. Efetivamente chegava para cantar a ladainha. Acompanhavam-no 4 sujeitos de farandulesco. E, pelo que eu conheço, esse livro vai descrever cada um deles em detalhes e eu não vou me lembrar de ninguém. Vamos lá, então.
caras avermelhadas pela cachaça, cabeleiras a Nazarena, paletós insuficientes, olhares cansados, um todo cheio de insônia e movimentos reservados de quem não conhece o dono da casa em que se apresenta. Eram músicos de contrato, pândegos afeitos às serenatas, aos chinfrins de todo o gênero, estômagos vitimados às comezainas fora de horas, cujas digestões põem manchas biliosas na face. Um trazia um violão debaixo do braço, outro uma flauta, outro um pistão e outro uma rabeca. Entraram em rebanho com os pés surdos e foram assentar-se modestamente risonhos na amurada varanda, a cochicharem entre si, olhando com tristeza gástrica para os destroços da mesa. Cazuza, que os seguiu desde lá embaixo, foi o único a cumprimentá-los, a cada um de per si, dando-lhes o nome e recebendo o tratamento de tu. Fez logo vir uma garrafa e serviu com intimidade a rir, lembrando-lhes outras patuscadas em que estiveram juntos. Manuel acudiu também, oferecendo-lhes de comer e insistindo principalmente com Frei Lamparinas, que ainda não tinha jantado, conforme ele próprio confessava. Recusaram-se todos, prometendo cear depois da ladainha. Comeriam mais à vontade. Pois então, vamos à ladainha. E dispuseram-se para a nova festa que ia principiar. Sebastião Campos continuava na quinta a soltar os seus buscapés e as suas formidáveis bombas que estrondavam como canhões. Só tocava fogo fabricado por ele próprio. Não tinha confiança nesses fogueteiros de meia tigela. As barricas estalavam em labaredas fiscalizadas por Benedito. Havia por toda a parte uma reverberação vermelha e um cheiro marcial de pólvora queimada. Defronte da casa, as árvores erguiam-se, arremedando uma apoteose de inferno. As mãos encardiam-se, as roupas saraqueimavam-se com faíscas. Algumas pessoas saltavam às fogueiras, outras, de mãos dadas e braços erguidos, passeavam em torno delas com solenidade, arranjando compradescos. — Quer ser minha comadre, dona Anica? — perguntou Cazuza a Ana Rosa. — Vamos lá. E desceram a quinta. Aí, com a fogueira entre ambos, deram a mão um ao outro e passaram 3 voltas rápidas em torno das chamas, com os braços erguidos a dizer de cada vez: por São João, por São Pedro, por São Paulo e por toda a corte do céu. Na varanda, Lamparinas dava tranquilamente, no meio de um grupo, a notícia de ter havido incêndio na cidade. — Oh, não! Onde? — perguntaram assustados. — Na Praia Grande. Dias, sem dar uma palavra, atirou-se de carreira para a quinta e desapareceu logo na alameda de Mangueiras. Freitas expôs a Raimundo o grande inconveniente daquele brinquedo bárbaro do fogo. Quase sempre nos dias de São João e São Pedro havia incêndios na cidade. Os negociantes apertados aproveitavam a ocasião para liquidar a casa. Entretanto, o Serra, apontando para o lugar onde desaparecera o caixeiro de Manuel, dizia ao ouvido deste: aquilo é que é um empregado de Trus, seu colega. Tenho inveja de você, acredite. Vale quanto pesa. Lamparinas procurava tranquilizar o ânimo dos 2 negociantes, declarando que o fogo era na Praça do Comércio e que não atingira grandes proporções. Àquela hora talvez já não houvesse vestígio dele.
Varreu-se a varanda em todos os seus 4 lados. Estenderam-se esteiras de meaçaba sobre o tijolo, no lugar em que as devotas teriam de se ajoelhar. Acenderam-se mais algumas velas no altar, onde Frei Lamparinas ia recitar a sua 1000ª ladainha, segundo o que nesse momento acabava de dizer o Freitas. 1000ª? Perguntou Raimundo, pasmado. Admira-se, hein? Volveu o homem de unha grande. Pois olhe, só neste sítio, a julgar de um pequeno cálculo que me dei ao trabalho de fazer, tem ele engrolado nunca menos de 657 ladainhas. E a propósito, Freitas continuou minuciosamente o clássico costume daquela festa de São João. Hoje não se faz nada à vista do que já se fez, dizia. Bons regabofes tivemos no tempo do coronel, em que se faziam novenas e trezenas de São João, e era dançar para aí toda a noite, sem descansar. Meu amigo, era uma brincadeirazinha que rendia seguramente meio mês de verdadeira folia. E com um ar misterioso, como quem vai fazer uma revelação de suma importância. Quer que lhe diga que entre nós, as moças de hoje não valem as velhas daquele tempo. E o maroto cascalhou uma risada, como se houvera dito alguma coisa com graça. Os fogos continuavam ainda, e os ânimos persistiam quentes, quando de improviso se abriu a porta de um quarto e o padre Lamparinas apareceu, todo aparamentado com a sua sobrepeliz nova. O livro da reza entre os dedos, os óculos montados no nariz adunco, os passos solenes, o ar cheio de religião, e arvorou-se nos degraus do altar, anunciando que ia dar começo à ladainha. Houve um prolongado rumor de saias, e as mulheres ajoelharam-se defronte do padre. Do alto, contra a luz das velas de cera, desenhava-se em sombrinha o vulto do Lamparinas anguloso com os braços levantados para o teto, num êxtase convencional. Os homens aproximaram-se todos, à exceção do Faísca, que dormia. Alguns ajoelharam-se também. Atiraram-se fora os charutos em meio. Deixaram-se em paz os buscapés e as bombas. Correu silêncio. E a voz fúnebre do Lamparinas chiou confusamente a tua domine. Então não temos jaculatória? Perguntou Amância, escandalizada. Lamparinas atirou-lhe uma olhadela repreensiva e concentrou-se de novo em sua oração, concluindo: Apresentamos, Senhor, estas ofertas sobre os vossos altares para celebrarmos esta festa com a honra que é devida ao nascimento daquele santo que, além de anunciar a vinda do Salvador do mundo, nos mostrou também que era já nascido o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que conosco vive e reina em unidade. Apoiado, gritou o cordeiro. Desencadeou-se um sussurro de indignação. Todavia, entre a tosse, os escarros secos e alguns espirros dispersos que se acusavam daqui e dali, continuou o fanhoso Lamparinas. Gratia tuam quos secamus Domines, mentibus nostris infunde, o teu qui in angelo nuntinae Christe Filii tui, incamentation incogivomius, per passione ejus et crucem, et resurrections gloriam perducamus, por eundum Christum Dominum nostrum. Amém. Amém, disseram em coro. E a voz do Lamparina... É Lamparinas, não é lamparina no singular. Chilreava, acompanhada pela música Kyrie eleison. Os devotos e devotas respondiam cantando em todos os tons. Ora pro nobis. E este bis final ia longe. E este bis final ia longe. É porque parece... Christe eleison. Ora pro nobis.
Destacava-se a voz grossa e avinhada do cordeiro, que sempre se demorava no canto e arrastava escandalosamente o bis. Diabo do herege! Resmungou Amância, sem desfazer a sua atitude beata. Patre dequeles Deus miseris nobis, ora pro nobis, insistia o coro. Fili redemptor mundi Deus miserere nobis, ora pro nobis. E o pobre Lamparinas, no fim de um quarto de hora desta música, sentia-se plenamente no seu elemento. Entusiasmava-se, cantava, marcando frenético o compasso com o pé, e quase dançando, já não espera pelo ora pro nobis, ia gritando: Santa Maria, Santa Dei Genitrix, Santo Virgo Virginum, Mater Purissima, e o coro e a música a correrem atrás dele a toda a força. Mas o especialista das ladainhas teve de interromper o seu entusiasmo, porque em torno de Maria do Carmo levantava-se um zum-zum. Que terá minha tia? Exclamou Etelvina, alvoroçada. Mamãe Outrinha, Jesus, valha-me Deus! O que é? Que foi? Que tem? Que sucedeu? Ninguém sabia. Entretanto, Maria do Carmo, ajoelhada, hirta, com o queixo enterrado entre as clavículas, tinha uma imobilidade aterradora no olhar. Credo! Gritou Amância, benzendo-se. As sobrinhas puseram-se logo a chorar ruidosamente. Ana Rosa, Eufrásia e Lindoca imitaram-nas no mesmo instante. Correram todos para o lugar do sinistro, os músicos com os instrumentos debaixo do braço, Lamparinas com com manual de rezas marcado pelo indicador da mão direita. Ouvia-se roncar estranhamente o ventre de Maria do Carmo. Raimundo abriu caminho. Chegou onde ela estava, suspendeu-lhe a cabeça e, ao soltá-la de novo, uma golfada de vômito podre jorrou pelo corpo da velha. Ai, que nojo! É um vólvulo, disse ele, voltando a cabeça. Do latim volvulus, segredou-lhe o Freitas, que o acompanhara até lá. Freitas, vai para aquele lugar lá, tá bom, Freitas? Tu é chato. Maria do Carmo foi carregada para o quarto. Estenderam-na em uma marquesa. Pingava-lhe de todo o corpo um suor copioso e frio. Tinha o ventre duro como pedra. Raimundo fez darem-lhe azeite doce e aconselhou que mandassem comprar quanto antes eletuário de cena. Correu-se a chamar o médico da cidade. A doente voltou a si, mas sentia cólicas horríveis, comichão por todo o corpo, queixava-se de grande secura e delirava de instante a instante. Daí a meia hora vieram de novo os vômitos. Cresceram-lhe as agonias, aumentavam-lhe os rebates intestinais. A pobre velha estorcia-se, arranhava a palhinha da marquesa, cravando as unhas na madeira. Em torno dela fazia-se um silêncio aterrador. Afinal chegou-lhe a reação. Deu um arranco dos pés à cabeça e ficou logo imóvel. Raimundo pediu um espelho, colocou-o defronte da boca de Maria do Carmo, observou depois e disse secamente: Está morta. Foi um berreiro geral. Etelvina caiu para trás, estrebuchando num histérico. Manuel arredou a filha daquele lugar. Acudiram todos os de casa. Os ânimos que o vinho entorpecia acordaram como por encanto. A situação incontinente tornou-se lúgubre. O cordeiro,
Já em seu juízo perfeito, ajudou a carregar o cadáver, afastou cadeiras, arrastou uma cômoda e preparou a encenação da morte. Invadiram o quarto. Os pretos do sítio chegavam-se com medo, apavorados, resmungando monossílabos guturais, o olhar parvo, a boca aberta. Em menos de 2 horas, Maria do Carmo estava estendida em um canapé, iluminada por velas de cera, lavada, vestida de novo e penteada. Sobre a cômoda perto dela, a inalterável imagem de São João Batista, e ajoelhado no tijolo com o olhar fito no santo, o cônego, de braços abertos, balbuciava uma oração. Manuel expediu recados para a cidade. Seus caixeiros partiram todos. Maria Bárbara fechara-se no quarto e pusera-se a rezar com desespero de beata velha. A agitação era comum. Só Amância conservava o sangue frio. Estava no seu elemento. Ia e vinha, dava ordens, dispunha tudo. Aconselhava, ralhava, chorando quando era preciso, consolando os desanimados, dizendo rezas, citando fatos, governando, repreendendo aos que não obedeciam e pondo ela mesma em prática as suas prescrições. Às 10 horas da noite, uma rede de algodão enfiada numa taboca de muitas cores, cujas extremidades 2 pretos vigorosos sustentavam no ombro, conduzia o cadáver de Maria do Carmo para o sobrado do Lago das Mercês, com grande acompanhamento de homens e mulheres. Benedito ia na frente, iluminando o fúnebre cortejo à luz ruiva de um enorme archote alcatroado que ele erguia sobre a cabeça. Lamparinas caminhava atrás, furioso, fazendo voar ante seus pés as pedrinhas soltas da estrada e dando-se aos diabos pela má observância do antigo e confortador provérbio: o padre onde canta, lá janta. 9. Logo depois da partida do cadáver, Maria Bárbara e Ana Rosa desceram do sítio em um carro que se mandou buscar. Foram diretamente para o Lago das Mercês. Manuel e Raimundo vieram de bonde e seguiram para casa. Tem bonde em São Luís? Mas o rapaz, apesar de fastigado, não conseguiu repousar. Precisava de ar livre. Mudou de roupa e tornou a sair. Passava já de meia-noite. A cidade tinha o caráter especial das vésperas de São João. Viam-se restos de fogueiras fulgurando ao longe, em diversos pontos, de quando em quando ouviam-se estalos destacados. Raimundo tomou a direção da Mercês. Seria crível, pensava pelo caminho, que estivesse deveras enfeitiçado por sua prima? Interrogação do nada. Ou seria tudo aquilo uma dessas impressões passageiras que nos produzem dias de bom humor um rosto bonito de moça? Verdade era que nunca se sentira tão preocupado por outra mulher. Em todo caso, concluiu ele, convém dar tempo ao tempo. Nada de precipitações. Assim, raciocinando no antegosto do seu casamento provável com Ana Rosa, chegou à casa dos Sarmentos. Nessa ocasião, reuniram-se aí as velhas amizades da defunta, prevenidas logo do triste acontecimento pelos empregados de Manuel. O enterro seria no dia seguinte, à tarde. Os conhecidos do comércio mandaram lá os seus caixeiros para ajudarem a encher as cartas de convite e fazerem quarto. Chamou-se logo um armador para preparar a casa conforme o uso da província. Falou-se a um desenhista para fazer o retrato do cadáver. Tomou-se medida e encomendou-se o caixão. Discutiu-se a vestimenta que devia levar Maria do Carmo e resolveu-se que seria a de Nossa Senhora da Conceição, por ser a mais bonita e vistosa. Amância ofereceu-se prontamente para talhar a roupa, que não valia a pena encomendá-la ao armador, sobre vir mal feita e mal cozida. Sairia por um dinheirão. Não sei, dizia ela.
Todas estas coisas para enterro custam sempre 4 vezes mais do que podem valer. É uma ladroeira descarada. Por isso enriquecem tão depressa os armadores. Diabo dos gatunos. Desta vez a velha tinha razão. Mandaram comprar cetim cor-de-rosa, azul e branco, sapatinhos de baile escumilha e filó para o véu que seria franjado de ouro. Uns teimavam que a morta devia levar um ramalhete de cravos na mão, outros negavam, considerando nem só a idade da defunta como seu estado de viúva. E choviam exemplos de parte a parte. Outro dia, Dona Pulquéria das Dores, apesar dos seus 60 anos, levou na mão um enorme ramo de rosas vermelhas, e demais, era casada. E o que tem isso? Dona Chiquinha Vasconcelos foi de caixão aberto, porém não levava ramalhete, e até digo-lhe mais, nem palma nem capela. No entanto, era solteira e tinha metade da idade de Dona Maria do Carmo. Mas ia com as faces pintadas de carmim, que é muito pior. Aí está. Além disso, dizia-se da Chiquinha o que todos nós sabemos, Deus me perdoe. Uma mulata obesa cortou o nó górdio da questão, declarando que o ramalhete bem podia ir escondido por debaixo do hábito. Todos concordaram logo. Deu 1 hora. Vários caixeiros retiraram-se já com um maço de cartas que entregariam pela manhã. Algumas famílias vestidas de preto despediam-se com beijos, pedindo desculpa por não ficarem até a hora do enterro. O armador martelava na sala. A noite caía no silêncio. Ouvia-se um ou outro busca-pé retardado. Na rua, grupos pândegos passavam em troça para o banho de São João. Do alto da carneira vinha um sussurro longínquo de Bumba meu boi. Cantavam os primeiros galos. Cães uivavam distante, prolongadamente. No céu azul e tranquilo, uma talhada de lua triste, sonolenta, mostrava-se como por honra da firma, e todavia um homem de escada ao ombro ia apagando os lampiões da rua. Raimundo parara um instante, olhando o mar defronte da casa das Sarmentos. À porta de entrada havia um grande reposteiro de veludo negro, com uma cruz de galões amarelos. Ele considerou o prédio. Era um casarão velho, um desses antigos sobrados do Maranhão, que já se vão fazendo raros. 50 palmos de alto e outros tantos de largo, barra pintada de piche, mostrando a caliça em vários pontos, 5 janelas de peitoril enfileiradas sobre 4 portas lisas, com um portão entre elas, pesado, batente de cantaria, cheirando tudo à construção dos tempos coloniais, quando a pedra e a madeira de lei estavam ali a 2 passos e se levantavam em terrenos aforados, paredes de uma braça de grossura e degrau de pau-santo. Entrou. O corredor transpirava um caráter sepulcral. Subia-se uma escada feia, acompanhada de um corrimão negro ilustrado pelo uso. Nas paredes via-se a insuficiência e a claridade de uma lanterna suja, o sinal gorduroso das mãos dos escravos, e no teto havia lugares encarvoados de fumaça. A escada era dividida em 2 lances, dispostos em sentido contrário um do outro. Raimundo chegou ao fim do primeiro... não me importa mais não, cara. Eu só vou dizer que é 2, é 1, é 0 e é... não, pera. Ih, não acabou ainda não. Oh, meu Deus do céu, tá bom. Eu achei que estava acabando o tempo, mas não. A escada era dividida em 2 lances, dispostos em sentido contrário um do outro. Raimundo chegou ao fim do primeiro lance sufocado e galgou o segundo de carreira, dando aos diabos o maldito costume de fechar toda a casa. Numa das salas da frente, forrada então pelo tapete do armador, tapete velho e tão crivado de pingos de cera que o pé escorregava nele, estava um grande tabuleiro de parapaúba, cheio de tochas e enormes castiçais de madeira e folha de Flandres pintados de amarelo. Em uma
Numa das 4 paredes cobertas de alto a baixo de veludo preto e orladas de galões de ouro destacava-se um altar, ainda não aceso, todo estrelado de lantejoulas, carregado de adornos, com uma toalha de rendas no centro, sobre o qual pousavam 2 castiçais de latão, pintalgados pelas moscas, tendo entre eles um crucifixo do mesmo metal, extremamente azinhavrado. Defronte estava a essa, enfeitada de acordo com o resto, à espera do caixão, que àquelas horas se preparava em casa do Manuel Serigueiro.